E a região de Campinas registrou melhora nos índices relacionados à Covid-19. Um alívio que merece ser comemorado com quedas de contágio, internações e mortes. Mas os especialistas recomendam cautela, principalmente em um momento como esse. Sim, as notícias são positivas em relação aos números da Covid-19 na região metropolitana de Campinas. Há pelo menos 3 semanas, a região tem apresentado uma consistência na diminuição de internações. De acordo com o Estado, foram registradas 1.321 internações contra 1.537 na semana anterior, uma queda de 14%. Além disso, de acordo com o Departamento Regional de Saúde 7 de Campinas, houve uma queda de 10,8% nos novos casos da doença nos últimos 7 dias, em comparação com a semana anterior. E as mortes causadas pela doença caíram 16,6%. Não, momento de relaxar. Eu acho que agora tem que se cuidar cada vez mais, né? Mesmo com a vacina. Eu já tomei, mas a gente se cuida, né? Nenhum momento de relaxar, tem que continuar com máscara, tomando vacina, distanciamento. Ainda tem que, quando tiver uns 90% da população vacinado, aí pode ser começar devagar, tirando aí, mas agora não é hora de jeito nenhum. A região tem dados bem parecidos com os apresentados no estado como um todo. Em São Paulo, houve queda de 10,5% nos novos casos, 28,9% nos óbitos e 13,7% nas internações. Embora as notícias sejam boas, especialistas ressaltam que, de fato, não é o momento de relaxar. Em Campinas, por exemplo, apenas 14,6% da população está completamente imunizada contra a Covid-19. Somada a essa situação, tem ainda o fato das flexibilizações que já começam a acontecer. E tudo isso gera uma preocupação ainda maior. A gente tem tido uma desaceleração da epidemia aqui na região de Campinas, assim como no estado como um todo. A gente observando nos números de internações, que ela é um pouco mais precoce do que a confirmação de casos e óbitos, esse número vem se reduzindo, sobretudo nas últimas 3 semanas. Inclusive da semana passada para a retrasada, teve uma redução de 14% nas novas internações aqui no DRS Campinas. Então é de fato uma melhora da situação. Agora, o problema é que a gente ainda está no patamar muito elevado. Então, o número de hoje em dia de internações, apesar de estar reduzindo, ainda está acima daquele número do pico do ano passado, lá em julho do ano passado, que até então tinha sido o pior momento da epidemia. Então, assim, apesar da gente estar melhorando, a situação ainda é muito grave. Basta observar o percentual de ocupação de leitos intensivos no SUS Campinas, que está de praticamente 100% já há várias semanas. Tem tido uma melhora nos indicadores de serviços privados, mas ainda assim são números bastante elevados. Além disso, segundo o especialista, a pressão sobre o sistema de saúde segue elevada, principalmente em relação ao serviço público. Enquanto a gente ainda tiver com uma circulação alta do vírus, que é o caso, não basta estar vacinado para estar totalmente protegido. A gente tem visto, infelizmente, casos em pessoas já vacinadas, óbvio que numa proporção muito inferior do que a gente via anteriormente, mas as outras medidas de prevenção devem ser mantidas. Então, evitar aglomerações, utilizar máscaras de boa qualidade, de maneira adequada, respeitar distanciamento físico, boa higiene de mãos, tudo isso ainda é extremamente necessário para prevenir infecção. É isso, são novidades que a gente comemora, mas com a responsabilidade de manter os cuidados, para que daí sim a gente chegue em um local onde o uso de máscaras deixe de ser necessário, onde a população esteja vacinada e onde a nossa vida pode voltar pelo menos perto do que era considerado normal.